Então vamos lá, livro do Apocalipse. Nós paramos na última aula no capítulo de número 11. Íamos começar o capítulo 12. Então, se você quiser ir acompanhando, fique bem à vontade. Vou projetar aqui nossos slides, então, meus irmãos. Só um minuto. Fiz questão de colocar ali novamente a tela da macrovisão e das 7 visões. Só para lembrar os irmãos, então, o livro do Apocalipse é uma grande visão, é uma revelação de Deus, de Jesus Cristo, dada ao apóstolo João, para que através desta visão, toda a igreja, 7 igrejas da Ásia, nós já vimos que 7 é um número simbólico, que significa plenitude, perfeição, o alcance total, né, tudo. Então, todas as igrejas pudessem ouvir a mensagem de um final feliz. E essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando vai produzir um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Veja que benção, meus irmãos. Por isso, o Apocalipse, então, é uma visão de esperança e é o clímax da palavra de Deus, é o final feliz da história para o povo de Deus, seja Israel do Antigo Testamento, seja a Igreja do Novo Testamento, todo o povo de Deus e também para a glória de Deus Pai. Nós vimos também, meus irmãos, até a aula passada, as primeiras visões, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira visão, que fazem parte do capítulo 1 até o capítulo 11. Lembrando que o capítulo 1 até o capítulo 11 mostram a perseguição que a igreja sofre do mundo. Agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 20, vai mostrar a segunda perseguição, ou seja, a perseguição de Satanás contra a igreja. E aqui vai ficar mais claro aquela questão da grande tribulação. Então, só para recordar para os irmãos, o Apocalipse fala da volta do Senhor Jesus Cristo, ou da segunda vinda de Jesus Cristo. E para que essa segunda vinda aconteça, nós já vimos nas aulas anteriores que há todo um processo ao princípio das dores, as dificuldades da vida, as perseguições do mundo. O evangelho será pregado sobre toda a terra, aí virá o fim. E esse fim, então, será acompanhado de uma grande tribulação, que será essa perseguição de Satanás contra a igreja, o ataque de Satanás contra a igreja, Satanás será solto, mas glória a Deus que esse tempo será reduzido e o Senhor Jesus retorna. E quando ele retorna, haverá então a ressurreição, haverá a separação, haverá o julgamento final, também chamado juízo final daqueles que não têm o nome no livro da vida. Haverá os galardões para aqueles que têm o nome no livro da vida. E haverá então a destruição final, nós veremos isso, dos 7 inimigos, né? Não haverá mais luto, a morte será destruída, não haverá mais inferno, não haverá mais demônios, não haverá mais pecado, tudo será destruído. E novos céu e terra serão inaugurados. Agora sim, uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida eterna na presença desse Deus maravilhoso. E o plano original de Deus, do Jardim do Éden, daquele local paradisíaco, onde Deus se relaciona com seu povo e seu povo se relaciona com Deus eternamente, onde nada falta, apenas alegria sobra, um local de amor perfeito. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Coisas que o olho humano não viu, nem o ouvido humano ouviu, nem jamais passou no coração do humano, no coração do homem. É isso que Deus tem preparado. São maravilhas dos céus. Vale a pena, meu irmão e minha irmã. Eu sei que a vida às vezes não é fácil, mas vale a pena aguardar do Senhor. E é isso que o Apocalipse, então, trabalha. Todas estas pequenas visões, essas 7 visões, são, na verdade, 7 divisões de uma mesma grande visão. Lembrando que é um paralelismo, então, essas pequenas visões, elas se repetem, elas falam sobre a mesma história, sobre a volta do Senhor Jesus, seja desde a ressurreição, desde a primeira vinda e ressurreição, até a sua volta, mas sempre com mais detalhes sobre o final da história. É isso que fala. Nós já vimos rapidamente que a primeira visão, então, fala desde a ressurreição do Senhor Jesus. Claro, a primeira visão é também uma introdução, ela apresenta simbologias. O Apocalipse foi escrito de maneira simbólica, sim,
apresenta o autor, João, na ilha de Patmos, apresenta o domingo, o dia que foi escrito, e deixa claro que é uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essa revelação revela quem é o Senhor. Por isso, a primeira visão revela que Jesus é o Senhor da igreja. Ele revela que Jesus está na igreja. Meu irmão e minha irmã, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles, diz Jesus. Jesus está na igreja, ele conhece a igreja. E não apenas isso, ele também fala com a sua igreja. É tão bonito ver as mensagens para 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Deus envia mensagens aos líderes, aos pastores da igreja, aos mensageiros, a palavra ângelos, né? Significa mensageiro, para falar com a sua igreja. E deixa claro que a igreja deve ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque se a igreja não ouve o Espírito, ela deixa de ser igreja. Acaba-se a igreja. Ela desaparece da história e outro candeeiro, ou seja, outra igreja surge. Vimos também a questão dos 7 selos, ou seja, os 7 sinais que vão acontecer para que a volta de Jesus finalmente ocorra e esse final feliz da história ao povo de Deus aconteça. Nesta segunda visão, só relembrando, revela que Jesus está nos céus, como nós sabemos, intercedendo. Ele está na terra, sim, porque ele é onipresente, mas está nos céus, intercedendo pelo seu povo. E nos céus também ele já quebrou selos, ou seja, os sinais para a volta do Senhor Jesus Cristo. Os 7 selos, 6 deles nós já vimos que já foram quebrados, ou uma visão mais dinâmica, estão sendo quebrados, mas nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, os irmãos que têm alguma dúvida com relação a isso, claro que podem perguntar no final da aula, mas já está também ali no YouTube essas aulas, né? Então, do primeiro ao 6º selo, as coisas já estão acontecendo, é o princípio das dores, as dificuldades da vida, tudo isso aqui já está acontecendo, já aconteceu e está acontecendo, e continuará acontecendo até que o último selo, então, seja quebrado. E nós vimos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 8, que seria a terceira visão, quando acontece a citação da preparação do último selo. Aqui, meus irmãos, eu só quero lembrar que, quando fala de selo, está falando de sinais. Havia um livro totalmente selado. É interessante que a palavra livro ali vem do grego biblion, que significa rolo. Então havia um rolo, um livro totalmente selado. E esse rolo, então, ou esse livro, simbolizava a vontade de Deus, a história que Deus escreveu e o final feliz que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. E Jesus, então, ele vai quebrando cada selo para que essa história, então, seja consumada. Mas há um segundo selo, ou um segundo uso da palavra selo, que aparece em Apocalipse, no capítulo 7, quero deixar bem claro isso, meus irmãos, é quando fala, por exemplo, no versículo 4 até o versículo 8, sobre os 144 mil que serão selados na fronte, ou seja, na testa. Aqui sempre surgem aquelas dúvidas, pastor, mas então o Apocalipse fala de tatuagem, fala de chip na mão, na testa. Meus irmãos, o Apocalipse foi escrito de maneira simbólica. O selo na testa, os 144 mil, que significa 12 vezes 1000, ou seja, todo o povo de Deus no Antigo Testamento, todo o povo de Deus no Novo Testamento, multiplicado por milhares e milhares e milhares, eles não serão tatuados, né? Não haverá um chip na testa nossa. Significa que nós fomos salvos, chamados, alcançados e selados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus olha para nós, ele vê esse sinal. Na verdade, nós mesmos, né, quando olhamos para as pessoas, podemos perceber, porque pelos frutos nós podemos conhecer a árvore, tanto natural quanto bíblica essa expressão. Então, meus irmãos, não se preocupem. Da mesma forma, quando aparecer lá que o selo da besta, que o sinal da besta será colocado na fronte e na palma da mão, não está falando de chip, meus irmãos, mas sim de uma simbologia, que ficará claro que tais pessoas não querem o Senhor, não aceitaram a Cristo e não querem servir, não querem se entregar a Jesus. Não tem a ver com tatuagem, não tem a ver com chips, não fique preocupado com relação a isso.
tem a ver com o sinal de uma vida que aceita o Senhor Jesus ou que renega, que não aceita a Cristo nem o seu sacrifício por nós. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido essa passagem. Mas continuando então, meus irmãos, eu comentei da terceira visão, aparecem as 7 trombetas, que são, na verdade, 7 avisos que Deus, então, concede para arrependimento. A vontade de Deus é que o povo se arrependa. Sempre foi, meus irmãos. Claro que nós conhecemos a história e ainda vemos isso no Apocalipse, que há pessoas que, mesmo assim, mesmo nas dificuldades da vida, mesmo sofrendo sem Jesus, não querem saber de Jesus. Preferem ainda blasfemar contra Deus, falar mal de Deus, falar mal de Jesus, ao invés de se entregar totalmente ao Senhor. Nós já vimos isso. Vimos, então, que as primeiras trombetas, as primeiras 4, vão atingir a natureza. Lembrando que essas trombetas, meu irmão e minha irmã, são respostas de orações da terra. Isso fica claro também no capítulo 8, versículo 1 a 6, a igreja orando, até quando, Senhor? Quanta maldade, quanta injustiça. Aí Deus dá 7 trombetas, né? 7 avisos, 7, vamos dizer assim, dificuldades sobre as pessoas que não creem no Senhor, que não querem saber do Senhor, para que essas pessoas percebam, temam a Deus e se arrependam. Mas nós já vimos, que infelizmente essas pessoas continuaram distantes do Senhor e sem se arrepender na presença do Senhor. Então, a primeira trombeta, nós já vimos que atinge a terra, pedras queimadas. Aqui aparece muito a questão do efeito estufa. Quem sabe, por que não, nós já colocando uma atualização desse texto, as queimadas que acontecem agora no Pantanal já são um sinal para que o povo veja que a natureza é frágil, para que as pessoas voltem a buscar a Deus e se arrependam. A segunda trombeta é o mar sendo atingido. Aqui a ideia que dá no texto é a questão de vulcões, né, que jogam pedras no mar, ou então maremotos, peixes morrendo, embarcações sendo atingidas. A terceira trombeta fala que a água doce será atingida, água potável, rios e lagos, envenenamento, águas sendo poluídas. A ideia até, quem sabe, de meteoros caindo também, meteoritos, né? Mas veja, essa questão do envenenamento da água. A quarta trombeta é quando o céu é atingido por catástrofes, né? Meteoros, desaparecimento de estrelas, eclipses, escuridão, tudo isso para que o povo tema o Senhor, aqueles que não o temem, para que se voltem e se arrependam. Nada acontece. Mais 2 trombetas agora são acionadas, são soadas, e essas 2 trombetas atingem a humanidade. Aqui começam os 3 ais, ou seja, as últimas 3 trombetas, elas vão atingir não mais a natureza, mas direto a humanidade. E quando eu digo humanidade aqui, meus irmãos, são as pessoas que não se arrependeram, que não conhecem Jesus e que não querem saber do Senhor Jesus. Então Deus permite que essas pessoas ouçam essa trombeta, sejam atingidas dessas calamidades. Quando a quinta trombeta toca, por exemplo, é o sinal de um exército de gafanhotos, mas aqui não são gafanhotos físicos, como aconteceu na Argentina, aquela nuvem de gafanhotos, não é essa a questão. Aqui é uma simbologia de pessoas sendo atacadas por aquilo que elas buscam. Elas querem tanto a ação de espiritual, mas fora da presença de Deus, através de superstições, crendices, e nós sabemos que tudo isso são ações demoníacas, satânicas, que a Bíblia mostra que elas encontrarão aquilo que procuram. Elas acabaram procurando demônios e vão acabar encontrando esses demônios, serão afligidas. Essa é a quinta trombeta, seria o primeiro ai. A sexta trombeta, o segundo ai, será, na verdade, também uma calamidade que vai atingir, haverá matança, mortes, guerras, conflitos, brigas, pessoas matando umas às outras, sempre lembrando que aqui está falando dessa humanidade que não crê no Senhor Jesus, que ela se arrependa, que ela se arrependa do seu pecado, da sua maldade, se volta ao Senhor. Mas ainda assim, o texto diz, no finalzinho do capítulo 9, versículos 20 e 21, abrir aqui, meus irmãos, que essas pessoas
que não foram mortas por esses flagelos, elas não se arrependeram das obras de suas mãos. Elas não deixaram de adorar demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Então, nós vemos claramente que Deus dá a chance, mas as pessoas não se arrependem. E aí o capítulo 10, como nós já vimos, é a preparação para a última trombeta, o anjo forte, sempre aquela ideia de hierarquia que também há nos céus. Aqui fala também dos mistérios de Deus, quando de repente João ouve 7 trovões, e quando ele ia escrever essa revelação, diz assim no capítulo 4, no capítulo 10, versículo 4: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Aqui nos lembra de Deuteronômio 29, 29, né, meus irmãos? Que as coisas reveladas são para nós, mas as que não são reveladas são para o Senhor, são para Deus. Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? Às vezes nós especulamos o que não entendemos. Fala também sobre o livrinho da vontade de Deus, né? Que o apóstolo João, ele come esse livro, aquela simbologia de guardar a palavra, de se alimentar da palavra, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, os sabores doces, porque o evangelho de Deus é bom, ele é agradável, ele liberta, traz alegria, mas é amargo pelas perseguições também que acabam acontecendo com a igreja do Senhor. E ele se alimenta desse livro para que pudesse pregar sobre esse livro. E esta é a visão de Deus para a igreja. Nós devemos anunciar o evangelho, por quê? Porque nós sabemos, segundo Mateus 24, que o final só virá depois que o evangelho foi pregado em toda a terra. Aí virá o fim. Então, tudo isso nós já vimos, tá, meus irmãos, com relação às trombetas do capítulo 11. Eu vou passar aqui rapidamente. E o capítulo 11, é claro, a 7ª e última trombeta. E diz o texto, então, que isso foi o final da última aula. Irmãos, quem participou está lembrado, que a 7ª e última trombeta, então, ela será soada, ela será tocada, e aí virá o fim. Mas é claro que para a preparação dessa 7ª trombeta, toda uma medição do templo, a questão de separação do povo que é de Deus, que o povo não é de Deus, a separação do ato exterior, o templo havia um pátio exterior, um pátio para fora, e aqui mostra que esse pátio para fora, ele não é contado como templo, ou seja, aquelas pessoas que aparentemente fazem parte do templo, fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que se dizem cristãs, mas que na verdade não são cristãs. Então elas não são medidas junto, não estão separadas junto, não estão protegidas durante a grande tribulação junto com o povo de Deus. Isso também fica bem claro. Aqui também é comentado sobre as 2 testemunhas, algumas pessoas falam que Enoque e Elias, outras que é Moisés e Elias, mas a questão aqui é que é a representação do povo de Deus pregando a lei e os profetas, pregando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, pregando a lei e a graça. É a simbologia de uma igreja evangelista, viva, atuante, missionária, que entrega a sua vida em prol de algo muito maior, que é a volta de Jesus, em prol de pessoas sendo salvas, em prol do mundo sendo impactado. Tudo isso é mostrado ali do versículo 3 até mais ou menos o versículo número 13. As simbologias que aparecem ali, o pano de saco, a humildade, o arrependimento, as oliveiras, as palavras de paz, os candeeiros, as igrejas são simbolizadas, o tempo, quando diz ali, por exemplo, a ideia dos 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e mais meio tempo, sempre a ideia de metade de 7 anos, 3 anos e meio. E lembrando que 7 anos não significa 7 anos literais, mas o período completo de anos, que será abreviado pela metade por amor ao povo de Deus, pelo cuidado que Deus tem pelo seu povo durante essa grande tribulação que acabará acontecendo. E é nessa hora que é tocada a 7ª trombeta e vem o terceiro ai. Nós sabemos que o terceiro ai é o julgamento final dos ímpios, onde haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos podem reparar que os ais não são para a igreja. Os ais não são para o povo de Deus. Os ais são para aquelas pessoas que não creem no Senhor e que não se arrependem, mesmo diante das dificuldades da vida ou das aflições de Satanás,
não se arrependem e se voltam para Deus. Então, misericórdia. E quando a trombeta for tocada, aí sim, o tempo chegou, os santos receberão galardões, os destruidores da terra serão destruídos. A palavra deixa bem clara com relação a isso, a preocupação com relação à terra. O juízo final, aparecerá então a Arca da Aliança. Para quem não sabe, meus irmãos, a Arca da Aliança, ela desapareceu da terra. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né, só para os irmãos entenderem melhor. Quando Israel é liberto do Egito e chega à terra prometida, Israel usava um tabernáculo, ou seja, como se fosse um templo móvel, para que ele pudesse sair do Egito, chegar à terra prometida e poder buscar ao Senhor como corpo do Senhor, por que não, como igreja ali reunida, como o povo de Deus reunido. Quando eles chegam em Canaã, há toda uma conquista da terra prometida, da Palestina. E essa conquista, então, envolve, claro, guerras, envolve a ação de Deus, e envolve o estabelecimento do povo na região. Quando finalmente o povo é estabelecido, e aí surgem os reis, como Saul, e depois Davi, Davi pede ao Senhor para construir o templo. Mas devido a toda uma situação que Davi tinha passado, que havia sangue nas suas mãos, e por amor também a Davi, Deus permite que o seu filho, Salomão, construísse o templo, mas não Davi. E Salomão constrói, então, o templo, mais ou menos 960 a.C. Este é o templo de Salomão, é o primeiro templo, é o grande templo. E ali ficava, no santíssimo lugar, a Arca da Aliança. Os irmãos estão acompanhando bem. O tempo passa, há uma divisão das terras, o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul fica com Judá e Benjamim, ali havia Jerusalém, o templo de Jerusalém continua, mas em 586 a.C., na terceira invasão babilônica de Nabucodonosor, o rei babilônico, ele invade Jerusalém e destrói o templo, e a Arca da Aliança simplesmente desaparece, meus irmãos. Simbolizava a presença de Deus, ou seja, Deus se afastou do seu povo, e a presença de Deus então não é mais vista. Sabe uma curiosidade também? Esse templo, então, que é destruído, ele é reconstruído somente depois, quando a Babilônia cai para o Império Medo-Persa. Aí o primeiro grande imperador persa, chamado Ciro II, Ciro Grande, ele foi usado por Deus para isso, ele permite que o povo de Deus, com Zorobabel, voltasse para Jerusalém e começasse a reconstruir o templo. É chamado esse, então, de segundo templo. Eles não conseguem terminar a reconstrução, o livro de Esdras conta isso, durante 80 anos fica parado, até que Artaxerxes I, lá da época de Neemias, permite que Esdras volte e termine a reconstrução do segundo templo. E aí esse templo então é reconstruído. E lá no ano 19 a.C., veja, vários anos depois, centenas de anos depois, com Herodes o Grande, esse templo então ele é ampliado, ele duplica. Herodes ele reforma o templo, o segundo templo, e ainda o duplica, o aumenta, para mostrar como ele era poderoso, como ele era grande em empreendimentos, em construções, por isso ele é chamado de Herodes o Grande. Grande também em maldade, em soberba, nós conhecemos a história dele. Só que esse templo já foi profetizado por Jesus que ele seria destruído, e ele foi, no ano 70, depois de Cristo, com a com a expulsão dos judeus de Jerusalém, da Palestina, foi a diáspora dos judeus, quando o Império Romano, então, combate, eles destroem o templo de Jerusalém, e só sobra o muro ocidental, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. E veja, durante toda essa época, nunca mais se ouviu sobre a Arca da Aliança. A não ser em filmes, né, como Os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida, e todas aquelas ficções que chegam a ser até, por um lado, até cômicas, né, como as pessoas olham a Arca da Aliança, mas ela desapareceu. Conta, então, no Apocalipse, que ela vai aparecer nos céus, né, nesse último parágrafo, versículo 15 ao 18 do capítulo 11, né, mas é claro que aqui também é uma simbologia para mostrar que a presença de Deus novamente vai ser vista, que agora por todos os olhos. Glória a Deus por isso. E aí é o fim. Né? Quando essa trombeta toca,
nós ouviremos, como diz em 1 Coríntios 15, 52, e aí os mortos ressuscitarão, né? E o corruptível será revestido de incorruptibilidade e o mortal também de imortalidade. E chegamos finalmente na quarta visão do Apocalipse, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, versículo 20, e fala das 7 histórias. O que fala essa visão, pastor? Bom, lembrem que o Apocalipse fala de coisas que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Então essa visão retorna à época da encarnação de Cristo, quando o Senhor Jesus vem, quando ele nasce, fala sobre a queda de Satanás na crucificação, quando Satanás é derrotado, quando ele é preso, fala da ressurreição, e, é claro, prossegue até a volta de Jesus. Retrata também o conflito espiritual entre Satanás e a falsa trindade e os santos, através de 7 histórias simbólicas. Apresenta aqui, é claro, a grande tribulação, e através disso apresenta também o anticristo, e encerra com o julgamento final. Aqui, Jesus é revelado como o Senhor verdadeiro. Há outros senhores, mas o verdadeiro Senhor é Jesus. Vamos lá então, meus irmãos. Começa, vou passar aqui rapidinho, começa com o capítulo 12 falando sobre a mulher e o dragão. Fala de uma mulher vestida de sol, que estava grávida, e sofre tormento para dar à luz. Fala também de um dragão grande e vermelho. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu o filho, varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para nele a sustentar durante 1260 dias. Então, aqui toda a simbologia da mulher, que seria a noiva, a igreja, que tem o filho, o Senhor Jesus, né? Ou podíamos também falar sobre essa mulher como o Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento representado, mas a questão aqui é que fala do povo de Deus sendo representado, do nascimento de Jesus, da promessa que ele venceria, desse dragão. Então, interessante que uma Bíblia sempre mostra Satanás como um réptil, né? Uma, uma serpente, uma cobra, uma víbora ou um dragão, algo que tem veneno, algo que assusta, algo que machuca. Aqui no texto diz que ele arrastou a terça parte das estrelas. A questão, então, daqui a terça parte dos céus, dos anjos, né, acompanharam Satanás, mas a boa notícia é que 2/3 não acompanharam. Então, muito maior o número daqueles que está conosco do que está contra nós. Isso já fica claro na visão, por exemplo, que Eliseu permitiu que o seu servo tivesse, quando a cidade estava totalmente tomada, quando eles seriam presos, e aí Eliseu deixa claro, não, maior é o número daqueles que estão conosco, nós não precisamos ter medo. Então, tudo isso é mostrado nesta visão, nessas primeiras histórias. Também a perseguição, né, vai ficar bem claro a partir do versículo 7 em diante também, que esse dragão, ele persegue a mulher, ele persegue a criança. O versículo 7 também conta sobre uma peleja que houve nos céus, quando Satanás, ou melhor, quando o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É interessante que o Senhor Jesus ele chega a comentar isso, quando lá em Lucas capítulo 10, versículo 17 diz assim: então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que bênção, meus irmãos. O livro da vida, o nosso nome lá. Mas o Senhor Jesus confirmando que ele viu Satanás sim caindo, saindo do céu, sendo impulso do céu e caindo sobre a terra. Então, essa influência, então, nós vemos hoje, né, mentiras, toda a influência satânica que existe no mundo.
Aqui fala, então, também, no capítulo 12, sobre a morte de Jesus, que venceram por causa do sangue do Cordeiro, do testemunho, da palavra. Tudo isso está no capítulo 12. E fala também da perseguição do dragão quanto à mulher, do versículo 13, quando o dragão se viu tirar sobre a terra, então ele perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. E aí tem toda a simbologia do sustento que Deus dá para esta mulher, fora da vista da serpente. Aqui tem também a questão do rio que sai da boca do dragão, ou seja, das mentiras, né, contra a mulher, contra a igreja, contra o povo de Deus, a ira desse dragão contra a mulher e toda a sua descendência, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está lá no capítulo 12, versículo de número 17. Então, essas são as primeiras histórias, né, simbólicas. E aqui também, meus irmãos, já começa a ver que nessa perseguição há uma grande tribulação já iniciando. E essa grande tribulação vai envolver o poder político e o poder religioso. Por isso, capítulo 13 vai apresentar as duas bestas, a besta do mar e também a besta da terra. Do versículo 1 até o versículo 10 aqui na Bíblia, mostra a história da besta do mar. Ou seja, é o anticristo que aparece, uma besta que representa o poder político. Geralmente o mar, no Apocalipse, simboliza nações. Então, essa besta que sai do mar é o poder político, ditatorial, um poder, então, que vai usar os instrumentos governamentais, o seu poder em si, para perseguir a igreja. Veja, meus irmãos, isso é uma coisa que já tinha acontecido antes, nós conhecemos a história, estava acontecendo agora com João, ele estava em Patmos, por exemplo, exilado, e iria acontecer, mas na grande tribulação, de uma maneira, então, final e total. Através, é claro, do poder do dragão, o poder de Satanás, de manipular, enganar, de mentir, de levar uma falsa adoração, e esse poder sendo aparentemente visto nesse anticristo, nessa pessoa. Aqui também aparece a questão do tempo, dos 42 meses, sempre a questão do tempo reduzido, do cuidado de Deus. Há uma carta do apóstolo Paulo, vou abrir aqui para os irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo número 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. E a palavra exortar significa animar, né? A que não vos demovais a vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha já chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, na época do apóstolo Paulo, e aguarde somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, na vinda de Jesus, pronto, acaba. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vejam, meus irmãos, vários textos da Bíblia, citando um, mas eu podia citar o 1 João 2,18, ou então 2 João capítulo 7, ou 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, e capítulo 4, 3, sempre falando de anticristos que vão surgindo na história, e já tinham surgido, e do anticristo final, seria esta besta do mar, esse poder, esse líder, né, que prega contra o Senhor Jesus, contra tudo aquilo que a Bíblia revela, meus irmãos. Isso fica bem claro. E fica claro também que, infelizmente, as pessoas
vão adorar esse anticristo. O versículo diz assim: e adora-laão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que não querem saber de Deus, que não têm um nome no livro da vida, essas, infelizmente, vão adorar esse anticristo, dando mais força a ele. E para que ele tenha realmente mais força, do versículo 11 até o versículo 18, do capítulo 13, fala da segunda besta, a besta que emerge da terra. Essa besta significa o falso profeta. Se nós teremos um falso líder, teremos também um falso profeta. Se teremos um anticristo, teremos aquele que vai fazer a humanidade adorar esse anticristo. Ou seja, se nós temos de um lado a política, do outro lado nós temos a religião. E nós sabemos, meus irmãos, que todas as vezes que a religião se mistura com a política, quando se unem, coisas terríveis acontecem. A Idade Média é um exemplo claro disso, meus irmãos, quando o Estado se uniu com a Igreja e grandes perseguições acabaram acontecendo, por isso a Idade das Trevas. O povo de Israel também sofreu com isso, quando muitas vezes o rei se autonominava um sacerdote, por exemplo, como no caso de Saul, ou no caso de vários reis que se uniram com sacerdotes de outros deuses, e todos os problemas que isso acabou trazendo. Da mesma forma, será no final da história com essa besta que vai emergir, então, da terra. Aqui vai aparecer aquela questão, meus irmãos, novamente das marcas, dos selos, né? No capítulo 13, ali no finalzinho, no versículo de número 16, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Pronto, aqui é o chip, pastor, aqui é a tatuagem. Não, meus irmãos, lembrem do sinal. Da mesma forma, se for um chip ou tatuagem, nós também vamos ter que ter um chip ou uma tatuagem na testa, porque nós também somos selados na fronte. Então, buscar essa sabedoria. No versículo 18 fala sobre isso, e aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666, é o 666. Pastor, o que é isso? Vai aparecer 3, número 6? Não, meus irmãos, aqui também, essa simbologia, que se o nosso Deus é perfeito, uma trindade perfeita, aqui é uma trindade imperfeita, do dragão, da besta terra e da besta do mar. Fica claro que é algo imperfeito, é uma falsa trindade, é uma falsa religião, é um falso poder político, é um falso Deus. Muitas vezes foram, na história, é sempre tentado calcular o número, por exemplo, contando-se em hebraico o nome de Nero, Nero César, dá exatamente 666. Domiciano, a mesma forma, dá 666, curiosidades. E Domiciano era conhecido como o Novo Nero. Por isso, meus irmãos, veja, quando o apóstolo João escreve Apocalipse, ele tem que usar de simbologia, porque ele também falava de coisas que tinham acontecido ou que estavam acontecendo. Nós sabemos na história que, por exemplo, o faraó, no Êxodo, foi um perseguidor da igreja, foi um anticristo. Podemos deixar claro isso. Se aliou também à religiosidade da época e perseguiu o povo de Deus. No Novo Testamento fica claro com Nero César. Da mesma forma, foi um anticristo, da mesma forma como Domiciano, que acabaram de prender João na ilha de Patmos, era visto também como um anticristo. E como essa carta ia chegar para a igreja, se João escrevesse isso, olha, todos esses antigos reis e nosso atual imperador são bestas quase, né? São feras usadas por Satanás para perseguir a igreja. Claro que a besta do mar, a besta terra, finais, só iam aparecer, então, na grande tribulação. É só para deixar claro essa questão para os irmãos, né? E aí vem as últimas histórias, no capítulo 14, que são os 144.000, os 3 mensageiros e o Filho do Homem, que ali mostra o juízo final. Do versículo 1 até o versículo de número 5, novamente, olha, olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Pronto, tatuagem. Meus irmãos, não é tatuagem aqui. Aqui é a questão novamente do selo.
daquela figura. Nós temos que tentar entender isso. E aqui mostra, então, essa separação do povo de Deus, dos 144 mil. Aqui uma simbologia, né, de não se macular com mulheres, porque, na verdade, a Bíblia fala sobre uma meretriz, sobre uma Babilônia. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, sobre um sistema profano, imundo, que seduz, que engana as pessoas, mas o povo de Deus é diferente, ele é santo, ele é puro. Então, toda uma simbologia aqui para mostrar, nossa, você achou mentira. Ih, pastor, mas eu já menti na vida, então não faço parte desse povo. Não, aqui uma simbologia de pessoas que foram perdoadas, restauradas, se tornam agora imaculadas, justificadas aos olhos daquele que a salvou. Aparece aqui também algumas vozes, são 4 vozes de 3 mensageiros. O primeiro mensageiro aparece ali no versículo 6 e no versículo 7. É o anúncio do fim. Temam a Deus, deem glória, é chegada a hora, né? Deus está voltando. A segunda voz, o segundo mensageiro, sempre lembrando que a palavra mensageiros é ângelos, significa anjo, mas também pregadores, homens e mulheres que anunciam também a vontade de Deus, né? Profetas da parte do Senhor. A segunda voz, então, fala sobre a queda da Babilônia, é o segundo anúncio, o sistema Babilônia, então, é esse sistema sedutor mundano que corrompe jovens, crianças, idosos, que atrai, seduz as pessoas para escravizá-las. Esse sistema vai cair, está aqui anunciado a segunda voz, né? A terceira voz aqui fala também sobre as pessoas que não creram no Senhor, que preferiram adorar a besta e a sua imagem. Aqui, novamente, a marca na fronte, a marca sobre a mão, não tem a ver nem com chip, nem com tatuagem, mas aqueles que não quiseram, então, servir ao Senhor. E a quarta voz é a voz do Espírito Santo, ali no versículo 13. Então, vi uma voz dos céus dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. E então, depois dessas vozes sendo anunciadas, do versículo 14 até o versículo número 20, dá para ser dividido em 2 partes, né, 2 parágrafos, do 14, 16, do 17 ao 20, fala então da volta do Senhor Jesus com o julgamento final. Há uma ceifa, uma separação, né? Acho que os irmãos lembram do joio e do trigo, quando o joio vai crescer e o trigo também. O trigo, a parte boa, ele será guardado, e o joio, a parte má, será queimado. Aqui também da mesma forma, haverá ceifa, haverá separação. Aqueles que serão salvos estão no livro da vida, e a vindima, ali aqueles que serão, não têm o nome do livro da vida, então serão pisados fora da cidade. Toda essa questão da ira de Deus, o local onde haverá choro e ranger de dentes, o lagar da ira de Deus, a distância ali de 360 quilômetros, que é exatamente 1.600 estádios, né? Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, uma extensão de 1.600 estádios, que dá 360 quilômetros, que é a distância, meu irmão e minha irmã, de Dan até Berseba. Essa, então, é a quarta visão. A quinta visão, então, no Apocalipse capítulo 15, 1 até o Apocalipse capítulo 16, 21, meus irmãos, vai falar das 7 taças da ira de Deus. Aqui, na verdade, vai falar das consequências, então, volta-se a questão dos flagelos e tudo mais, se prepara a expectativa do juízo final de Deus, e apresenta Jesus como o Senhor da batalha, mas aqui está mostrando, por a tela, pronto. Aqui está mostrando, então, as consequências que o povo que não se converte recebe. Essas são as 7 taças da ira de Deus. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, ele também se ira. É uma ira santa, é verdade. Mas Deus se ira. E há consequências das ações humanas. Ou seja, nós chamamos de ira de Deus, que nós chamamos das 7 taças de Deus. Capítulo 15, então, os 7 flagelos. Mostra, então, 7 consequências, 7 dores que vão acontecer como consequência de não se arrepender ao Senhor. E começa, na verdade, com o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés aqui é uma alusão a Êxodo capítulo 15, no versículo de número... Deixa eu pôr aqui a tela também, para vocês não saberem o que eu estou falando. Pronto.
Êxodo capítulo 15, do 1 ao 21, fala de um cântico sobre a libertação do povo de Deus da opressão do inimigo. E da mesma forma aqui aparece esse cântico de Moisés. Deus vai libertar o seu povo, haverá alegria eterna. Aqui já mostra uma festa nos céus, né? O mar de vidro simboliza então as nações transparentes, né? Que são retas diante do Senhor. E do versículo 5 em diante começam então as taças da ira de Deus, né? A ira de Deus sendo derramada sobre a terra, sobre aqueles que não quiseram se arrepender. O primeiro flagelo, perdão, o primeiro flagelo é mostrado no capítulo 16, ali no versículo 1 até o versículo número 2. Ele mostra úlceras malignas e repugnantes, semelhantes à praga das úlceras no Egito. Sempre lembrando, não com relação ao povo de Deus. O segundo flagelo mostra o mar se tornando em sangue. Novamente, lembra um pouco a praga do Nilo, lá em Êxodo capítulo 7. O terceiro flagelo, do versículo 4 ao 7, fala dos rios se tornando também em sangue. Novamente essa ideia. O quarto flagelo de queimaduras solares na humanidade, com exceção, é claro, do povo de Deus. Sempre, novamente, mostrando que o povo, então, ele não se arrepende. O texto deixa claro, eles blasfemam ainda por cima contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre os flagelos. Aí aparece o quinto flagelo, que mostra o trono da besta, a sociedade iníqua, né? E as consequências, a dor de servir a essa besta. E mesmo assim o povo não se arrepende, no versículo 11. Aí no versículo 12 e 16 mostra o sexto flagelo. Aqui mostra a seca do rio Eufrates, preparando-se para uma grande batalha arquitetada por Satanás. Aqui aparece a palavra Armagedon, e Armagedon significa Monte Megido. Megido é uma cidade que possui uma grande planície, ou seja, capaz de suportar grandes exércitos. E aqui, na verdade, está falando já sobre o fim, quando o Senhor Jesus vem, né, quando essa grande tribulação ocorre, o Senhor Jesus vem e termina com a grande tribulação. Né? Termina com todo esse sofrimento. Por isso, o sétimo flagelo, onde terremotos terríveis acontecem, chuva de pedra do tamanho de um talento. Só para ter uma ideia, um talento significava 35 quilos, por exemplo, de ouro. Então, aqui a pedra teria 35 quilos cada pedra. Uma simbologia de um final, assim, destrutivo para aqueles que não querem saber de Deus. Aqui mostra claramente a queda da Babilônia, desse sistema mundano, e as pessoas ainda assim não se arrependendo, ainda assim blasfemando contra o Senhor, não temendo ao Senhor. Misericórdia. E aparece a expressão feito está. É o fim, né? O Senhor Jesus agora está voltando e o céu será um local abençoado e recompensador. 2 Coríntios 4,17 diz isso, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Glória a Deus por isso. E aí vem, então, a penúltima visão, a sexta visão, que fala sobre os 7 reis. Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de ter terminado hoje, meus irmãos, mas nós terminaremos o Apocalipse na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos tratar desse capítulo 16, na palavra de Deus aqui, do capítulo 17, na verdade, né, em diante, que seria a sexta visão e a última visão também. Até aqui, meus irmãos. Algum irmão, alguma irmã tem alguma dúvida? Bom, antes das dúvidas, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa aula e por esse momento? Senhor, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que revela. O Senhor não é um Deus que deixa coisas ocultas, verdades ocultas, conhecimentos ocultos, sociedades ocultas. Não, o Senhor é um Deus de revelações, ó Pai amado, que mostra a verdade de maneira clara, Pai querido. A verdade sobre aquilo que ocorre conosco e sobre aquilo que ocorrerá com a sua igreja. Um final feliz. Louvado seja teu nome. Mas nos ajuda a entendermos essa verdade, Pai, compreendendo que há um papel importante, Pai, da tua igreja e também das nossas vidas nessa história. O papel de pregar o evangelho, o papel de apressar a volta do Senhor,
papel de ver o final feliz se concretizando, Pai amado, onde vidas são abençoadas, onde não haverá nem mais morte, nem violência, nem assassinatos, nem furtos, nem feitiçarias, nem perversidades sexuais, nem abandonos, nem choro, nem lágrima. Pai amado, nós ansiamos por esse momento, mas nos ajuda então a anunciar também, Pai amado, a pregar o Evangelho para que esse momento realmente aconteça. Peço também por essa vida tão preciosa que participou desta aula aqui no Google Meet, ou através do YouTube, que o Senhor esteja também cuidando, tirando todo o medo e dando a certeza que o Senhor é por nós, quem será contra nós? E que o Senhor se importa e guarda o seu povo. Pai, muito obrigado por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém.